Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Galileia, em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez, na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós.
alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo, sentado à direita de Deus? Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apareceis também com ele, revestido de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai, cristãos, afinal, salve ao vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda a ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duela o mais forte, é a vida que enfrenta a morte. Duela um forte, mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Os anjos da cor do sol, dobrado ao chão ao lençol. O Cristo que leva aos céus caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa, na sinceridade e verdade.
Aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia. Queridas irmãs, caros irmãos, celebramos hoje, cheios de fé, repletos de alegria, esta solenidade da Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é o centro de toda a nossa caminhada de fé. Ela, a ressurreição, a festa da Páscoa, é o que dá sentido a tudo que celebramos na igreja. Tudo que nós vivenciamos, celebramos durante o ano litúrgico é em vista do mistério pascal de Cristo, do mistério da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Durante todo o tempo da Quaresma, nós fomos chamados a preparar a nossa vida, o nosso coração para este dia, para celebrarmos a Páscoa do Senhor, que é a festa da vida nova, do Senhor que vence o pecado e a morte. E nós só podemos celebrar este dia buscando também sermos homens e mulheres novos,
Por isso que vivemos, com a igreja toda aquela caminhada quaresmal, buscando olhar para dentro de nós, perceber em nós todos os sinais do homem velho, da mulher velha, tudo aquilo que é pecado e fazer com que isso morra em nós, para podermos ser homens e mulheres novos e celebrar com alegria com Cristo a grande festa da ressurreição, a festa da vida nova. E durante a Semana Santa, nós refletimos sobre os últimos passos de Jesus antes da sua paixão e ressurreição. Vimos ali todo o sofrimento de Jesus, toda a perseguição que ele sofreu, o abandono, a negação, a traição e, enfim, a sua morte na cruz. Celebramos na Sexta-feira Santa todo o sofrimento do Senhor que se entregou totalmente por cada um de nós. Deu a sua vida de forma total. Mas o Senhor, nós somos chamados a proclamar neste dia, o Senhor que morreu na cruz, o Senhor que entregou a sua vida por nós, não está morto. Ele vive para sempre. O túmulo está vazio. E assim como o Senhor mesmo já vinha preparando os seus discípulos, dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito, vai morrer, mas ressuscitará ao terceiro dia. E hoje se cumpre a palavra de Jesus. De fato, a morte não foi capaz de contê-lo, mas ele venceu a morte. Ele destruiu a morte e destruiu o pecado com a sua ressurreição. O Senhor está vivo para sempre. E esta é a grande boa notícia que deve trazer alegria na vida de cada um de nós e renovar a nossa esperança, na certeza de que a vida sempre vence, naqueles que fazem a vontade do nosso Deus, naqueles que trilham o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho do amor. Para aqueles que vivem na presença de Deus, vivendo a sua missão, na obediência ao chamado do Senhor, para estes a morte não existe, mas ela será apenas a passagem para a vida eterna junto de Deus. E é nisso, meus irmãos, que nós confiamos, e é por isso que a nossa vida, a nossa fé tem sentido. Porque nós não acreditamos na morte, mas graças à ressurreição do Senhor, nós cremos na vida e na vida eterna. E nós somos chamados neste tempo pascal, que para nós não é apenas um dia de festa, mas nós iniciamos agora o tempo da Páscoa. 50 dias que nós somos chamados a caminhar com Cristo ressuscitado, sendo iluminados pela luz, pela força da sua ressurreição, para podermos aprender também com o Senhor o caminho da vida plena. Mas toda a vida de Jesus é um ensinamento para nós. Nós ouvimos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, onde Pedro diz a todo o povo de Israel, anunciando o querigma, o anúncio de Jesus Cristo, e anunciando que o Senhor que passou pelo mundo fazendo o bem, o Senhor que realizou de todas as formas a vontade do Pai, anunciando a palavra do reino, curando, libertando as pessoas, o Senhor que passou realizando maravilhas na vida do povo, foi o Senhor que também, por inveja, foi entregue para ser morto. Mas o Pai do céu o ressuscitou. E nós somos testemunhas de tudo isto. E esta é justamente a nossa missão enquanto igreja, seguindo o exemplo de Pedro, de anunciar para todos a ressurreição do Senhor. Que o Senhor que passou pelo mundo fazendo bem, Ele vive para sempre. O Senhor que se entregou por nós na cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado com a sua gloriosa ressurreição. E nós, meus irmãos, nós que participamos dessa Eucaristia, nós que celebramos com alegria esta festa da Páscoa, somos testemunhas de tudo isso. E não podemos ficar quietos, não podemos ficar parados no nosso lugar,
mas é necessário ir ao encontro dos irmãos e anunciar para eles esta grande alegria, testemunhando com a nossa própria vida, vivendo aquilo que o próprio Senhor viveu e deixou como ensinamento para cada um de nós. É preciso que essa boa notícia da ressurreição do Senhor nos faça também ir depressa ao encontro dele, como nós ouvimos hoje também neste Evangelho de São João. Maria Madalena, que bem de madrugada, antes do sol nascer, ela vai ao túmulo. E a sua surpresa ao chegar, ver o túmulo aberto e vazio. O Senhor não está lá, mas ela ainda não compreende, não sabe o que aconteceu. Pensa que roubaram o corpo do Senhor. E ela vai ao encontro, encontra Pedro e o discípulo amado e diz, tiraram o corpo do Senhor, não sei onde o puseram. E ele sai correndo em direção ao túmulo. Porém, o discípulo amado, ele corre mais depressa. Ele chega primeiro ao túmulo e depois ele vê de fora os panos que cobriam o corpo do Senhor, jogados no chão. Ele vê, ele não entra, mas diz o Evangelho, ele viu e acreditou. Mesmo sem compreender toda a palavra de Jesus, como diz no final do Evangelho, eles ainda não compreendiam a Escritura que dizia que o Senhor ressuscitaria dos mortos. Mas mesmo sem compreender, ele acredita, ele sabe da palavra do Senhor, ele crê, e aquele que ama, ele acredita. Ele tem a certeza no seu coração de que se cumpriu aquilo que o Senhor dizia. Ele sabe que o corpo do Senhor não foi tirado, não foi roubado. Mas o Senhor não está ali porque de fato Ele ressuscitou. Porque de fato Ele está vivo. E assim isso enche de alegria a vida do discípulo amado, e essa mesma alegria que deve encher também o coração de cada um de nós. Assim como ele vai às pressas constatar que o túmulo está vazio, nós também devemos sair às pressas, na certeza de que o Senhor ressuscitou, para testemunhar esta alegria a todos os nossos irmãos e irmãs. E este nosso anúncio, ele se dá através do nosso testemunho, através da nossa vivência da palavra de Deus e de todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, São Paulo também hoje, na segunda leitura da carta aos Colossenses, ele vem dizer a cada um de nós: se ressuscitamos com Cristo, então nos esforcemos para alcançar as coisas do alto. O cristão, aquele que recebeu a vida nova em Cristo no batismo, que morreu com Cristo, para com Ele também ressuscitar para a vida nova, não pode viver mais uma vida velha. Não podemos viver uma vida velha voltado apenas para as coisas deste mundo, em busca de dinheiro, de poder, de status, em busca de tantas coisas desse mundo que não nos trazem a verdadeira felicidade, mas que pelo contrário, que tantas vezes nos afastam do caminho de Deus. Quantos que para alcançar a felicidade que o mundo oferece, para alcançar o prestígio, o poder, o dinheiro, fazem coisas absurdas, coisas totalmente contrárias do caminho de amor que o Senhor nos chama a trilhar. Mas aqueles que acolheram a vida nova do Cristo, estes sim, buscam as coisas do alto, onde está Cristo junto do Pai. E as coisas do alto é justamente tudo aquilo que o Senhor viveu e ensinou para cada um de nós. Buscar as coisas do alto é buscar viver no amor, na justiça, na verdade, na solidariedade. É fazendo bem a todas as pessoas, como Pedro diz a respeito de Jesus. Ele passou pelo mundo fazendo bem. E aqueles que buscam as coisas do alto, onde está Cristo também, passam pelo mundo fazendo o bem, vivendo as mesmas coisas que o Senhor viveu e ensinou para nós. Então, meus irmãos, que esta festa da Páscoa realmente gere vida nova em cada um de nós. Que não sejamos os mesmos, mas sejamos de fato homens e mulheres renovados pela graça da vida nova que jorra da ressurreição do Senhor. Não podemos nos esquecer, nós somos o povo do ressuscitado e por isso devemos caminhar com Ele em direção à vida plena. Mas o caminho da vida plena, como nós aprendemos, principalmente durante as celebrações da Semana Santa, é o caminho
da cruz, é o caminho da doação da própria vida, é o caminho da entrega por amor a Deus e por amor aos seus irmãos. Se quisermos de fato um dia chegar à plenitude da Páscoa do Cristo, é preciso então, meus irmãos, termos também a coragem de tomarmos a nossa cruz e caminharmos atrás do Senhor. A coragem de enfrentarmos fielmente todos os nossos sofrimentos, mas fazendo sempre o bem, buscando as coisas do alto, e aí sim nós chegaremos à glória do Cristo. Não nos esqueçamos que não existe a ressurreição sem a cruz. Não se chega à glória sem antes não enfrentarmos os sofrimentos. Então, que o Senhor nos ajude, que o Espírito do ressuscitado esteja sempre agindo na vida de cada um de nós, para que, buscando as coisas do alto, passemos também pelo mundo fazendo o bem, como fez o Cristo. E como Cristo, nós também um dia ressuscitaremos para a glória de Deus Pai. Que o Cristo ressuscitado encha de luz a vida de todos nós. Amém.